Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, tudo bem com você? Estamos de volta por aqui no nosso programa Conversa Franca no canal da ZSTV, destacando todas as informações para você, onde quer que esteja. Obrigado pela sua companhia, seja bem-vindo aqui no nosso programa, destacando as notícias, as entrevistas para você que está ligado conosco neste final de tarde, terça-feira, hoje dia 5 de agosto. Obrigado pela sua companhia, você que está conosco aqui no canal da ZSTV. Vamos sempre destacar as principais informações. Obrigado você que está conosco. Lembrando que nós estamos com um apoio aqui de BEI Agência de Viagens, sempre realizando viagens especiais para você. BEI Agência de Viagens, convidando você para prestigiar, para participar das melhores viagens. Ligue 99963-6283. E tem viagem da BEI convidando para você para participar da viagem então para Termas da Piratuba. Termas de Piratuba, que será então nos dias 23 a 28 de setembro. Lá tem o Hotel Vila Germânica, hospedagem com viagem de ida e volta. Mais informações, BEI Agência de Viagens 99963-6283. Então, para Piratuba, em Santa Catarina, de 23 a 28 de setembro, para você prestigiar. E também nossos demais apoiadores que sempre estão conosco aqui no nosso canal. Já já nós vamos falar sobre o assunto que está em evidência, que é referente aí à prisão domiciliar decretada ontem pelo STF, ministro Alexandre de Moraes, ao ex-presidente Bolsonaro, o assunto que nós vamos abordar na entrevista de hoje. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131-2587.
Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais informações pelas redes sociais da Giroá Tour ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Bom, estamos em contato nesse momento com o advogado Luiz Fernando Arbo, está conosco. Vamos bater um papo aqui, falar sobre a decisão de ontem do STF, através do ministro Alexandre de Moraes, decretando então a prisão domiciliar do ex-presidente Bolsonaro. Segundo ele, Bolsonaro não teria cumprido as cautelares que estavam previstos, né, naquela situação com relação à tornozeleira eletrônica, que era a decisão anterior, e em virtude das manifestações do último domingo, que o ex-presidente utilizou celular, enfim, para se manifestar. Como é que está para considerar em termos legais, termos jurídicos, toda essa situação aí que vem ocorrendo, que de uma forma maior podemos dizer que ela está mais política do que jurídica aí? Dr. Luiz Fernando Arbo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Zalmir. Sempre um privilégio participar do teu programa aí, sempre uma crescente de audiência e de importantes por tratar de temas relevantes aí em nível local e nacional, né? Bom, nessa questão da decretação da prisão pelo ministro Moraes, eu penso que tecnicamente, dentro dos critérios adotados por ele, obviamente, os critérios legais, tem a sua razão de ser na visão de que há um descumprimento daquilo que foi proposto e foi, segundo consta, avisado, segundo consta, tudo processualmente adequado, né, dentro do devido processo legal, e que na visão também do ministro, representante da alta corte, há uma razão de se dar um passo a mais, né? E esse passo a mais foi a decretação da prisão domiciliar. Isso no aspecto técnico, mas evidentemente que em nosso país, tudo é permeado, tudo é impregnado, querendo ou não, pela questão política. Então há uma ilusão de se pensar de que Poder Judiciário, principalmente dessas atuações que vêm ocorrendo, elas são imunes a uma interpretação. Aqui não se afirma que há ou deixa de haver, mas é visível que esse tipo de ato processual, judicial, esse tipo de decisão, por estarmos numa arena política muito exacerbada, né, direita e esquerda, e evidentemente que há interpretações que geram polêmicas em todos os aspectos, né? E, então eu diria que há sim uma problemática aí de acirramento de ânimos nesta conduta e da decisão do ministro Moraes. Uhum. Pois é, na verdade isso tem uma repercussão não só nacional como afora também, né, doutor Arbo, até porque essa situação toda já vem se travando com relação aos Estados Unidos, tudo isso aí que o presidente Donald Trump já vem impondo com relação às tarifas maiores aqui para o país. A que ponto podemos chegar com tudo isso relacionado a mais esta etapa de toda essa situação?
O cenário que se desenha aí, que se observa, é de um confronto em vários campos, né? Tanto, principalmente o ideológico, que muitos negam, mas é evidente, transvestido, né? Escamoteado do aspecto econômico. De fato, do Trump vem nesse sentido. E aí, Zalmir, se entra numa série de questões que fazem parte das narrativas políticas, tanto de esquerda como de direita. E, obviamente, as narrativas vão seguir a política do interesse de quem as cria, né? Quem punha a bandeira de soberania, obviamente vai punhar essa bandeira. O Trump está sendo contra a soberania nacional, está se miscuindo, se introjetando num problema que não é dele, de decisões que não são dele e que a Constituição não permite, e outros dizem que evidentemente há aí uma tentativa de barrar uma chamada ditadura, um excesso de poder concentrado em um único poder, e mais grave que isso, né, em um único personagem, né? De modo que penso particularmente, e aqui falando com o operador do direito, advogado, que o que houve foi um equívoco, com todo respeito, né, porque a gente tem que ter cuidado nas palavras desse protagonismo exacerbado, né, de uma hermenêutica personalista, de uma forma que se revela em algumas atuações como uma forma bastante imperial de atuação, né? O porquê o personalismo, Zalmir? Porque você veja que o Poder Judiciário, o Supremo, é constituído de 11 ministros. Por que um único ministro representa tudo, está sempre à frente, como uma espécie de combate, como se fosse um Dom Quixote a resolver o problema da nação? É complexo essa questão, evidentemente que gera ódios, revanchismos e uma série de outros problemas que não une e não permite a paz social. A questão da hermenêutica personalista, também evidenciada pelo ex-ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que há tratamentos desiguais, visíveis e constatáveis, né, no julgamento do ex-presidente. De modo que, e aqui não entrando no partidarismo político, não é esse propósito. De modo que o presidente Lula foi julgado na primeira instância pelo juiz que todos recordamos, o Moro, e o presidente Bolsonaro está sendo julgado pelo Supremo Tribunal por um ministro designado que parece estar sempre no encalço dele. Exato. Né? E fica essa impressão visível. Por que um vai ser julgado no primeiro grau e o outro vai ser julgado no Supremo Tribunal? E mais, aqueles que participaram do 8 de janeiro, né, também têm essa problemática. Por quê? Porque eles são pessoas comuns que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal. Então há essa questão técnica que dá combustível para toda essa divisão, tanto da população, que já existia, né, questão de opção partidária, ou trincheira de combate, mas também vai para o campo jurídico. Você veja, Zalmir, de colegas juristas, se você procurar nas redes sociais, fazer uma pesquisa ampla, há 200 doutores contrários às decisões e apontando erros históricos nas decisões do ministro Moraes e 200 favoráveis. Quer dizer, o mundo jurídico técnico está dividido. Imagina para a população leiga em geral. Né? Exato. Então, e agora também tem outro ponto nisso, como você fala, se entendo 200 favoráveis e 200 contrários, e mesmo se tivesse todos contrários, o STF é o maior desse ponto, né? Digamos que assim, começou por cima, né? Como você bem colocou na situação anterior, começou julgado por um juiz, agora pelo STF. Então, quer dizer, mesmo se está equivocada ou não essa decisão do STF, através do ministro Alexandre de Moraes, não se tem uma instância superior para recorrer disso, em termos legais, né, doutor Luiz Fernando? Exatamente, não se tem uma instância superior em termos legais e há situações aí, como por exemplo essa problemática do próprio ministro, o ex-assessor dele, que não me vem à mente agora o nome, que tem revelações bombásticas, atuação
da forma de perseguição, inclusive está exilado, né? Sim. Some-se aí série de pessoas que estão morando nos Estados Unidos, Alain dos Santos, Estáquio, para citar alguns mais famosos, né? E outros tantos que dizem que somam centenas, são situações problemáticas, né? Problemáticas porque acabam evidenciando que algo não vai bem. Algo não vai bem, precisa ser consertado. De modo que penso que o que não vai bem é a forma de se concentrar o poder no único ministro e não no órgão do Supremo Tribunal Federal. Se fosse um julgamento pelo pleno desde o início, eu creio que os problemas e os dissabores seriam menores, não daria tanta razão para contestações e agora protestos, né, que estão paralisando o próprio Congresso, a gente acompanha aí, de deputados que estão bloqueando a pauta, e a pauta muito importante, muitas vezes, sempre importante, de votações do Congresso, mas porque não encontraram outra medida de protestar contra aquilo que eles entendem correto, né? E o outro grande problema que é um indício, né, que evidencia algum problema sério também, é essa forma de bloqueio da vida das pessoas, né, das redes sociais, contas bancárias. Eu acho uma morte financeira da pessoa, que são vários que ocorreram isso, né, por opiniões, por divergências. Eu acho que pela Constituição Federal você não poderia ter uma forma de atuação dessa forma. Até porque dessa forma que você frisou, a parte da liberdade de expressão está ficando abaixo de tudo, né? Porque muitas vezes, até nessa decisão, claro que a alegação do ministro Alexandre de Moraes, que o ex-presidente deixou de cumprir o que constavam dentro da primeira atividade baseada além, é claro, aí da tornozeleira eletrônica, né? Que era de manifestação em redes sociais, enfim. Claro que ele se manifestou num celular, num celular, e foi através de uma ligação que nem é rede social, a forma que ocorreu essa manifestação, quer dizer, estavam calando exatamente essa tentativa que houve por parte do STF, né, doutor Luiz Fernando? Nesse ponto aí da interpretação, eu entendo, como até que elogiando o nosso governador, o Eduardo Leite, que diz que, uma declaração há pouco que eu li, que ele não compreende como razoável um ex-presidente ser tratado desta forma, aprender celular, aprender a inviabilizar a vida dele. Alguém pode objetar, não, ele é um cidadão, a lei vale para todos. Acontece que há que se ter acima dessa interpretação aquilo que é razoável dentro do processo que está ocorrendo. Sim. Veja, Zalmir, há interpretações de teóricos aí que falam que o poder judiciário, quanto estrutura de poder, ele deveria falar por si, pela estrutura que tem, institucional, consagrada na Constituição, de uma maneira que por si próprio ele resolve o problema. Não precisa ter um personalismo, alguém que representa o poder judiciário, falando como o ministro falou na última manifestação, como pessoas da sua laia, golpistas. Ora, se nem houve decisão ainda daquilo que se está em julgamento, não se pode denominar como golpista, não se pode denominar como laia, não se deve ter um representante de um poder adjetivando e dando entrevista como se fosse o baluarte da representação daquilo que ele entende o mais importante e o melhor para o país. O país é democrático, o país é amplo, as interpretações diversas são possíveis, opiniões diversas são possíveis, é preciso conviver com elas. À medida que você toma uma medida drástica contra alguma opinião divergente, contra algum fato que não tem relevância dentro da democracia, como uma manifestação, uma opinião, você está gerando ódios, revanchismo, criando células de contra-ataque e problemas que não proporcionam a paz social e encaminham o país para um problema ainda maior que ele já tem. Sim. Uma divisão. Em termos legais, falando o que diz a legislação, por exemplo, o ex-presidente ele foi ainda não saiu a sua sentença, não foi condenado, mas ele já está sendo julgado é um pré-julgamento, que ele já está sofrendo uma condenação mesmo antes de ocorrer esse julgamento, sem ter essa sentença, doutor, nessa forma também, que pode ser interpretado?
Pode. Eu, inclusive, acompanhei várias sessões do julgamento e, em determinados momentos, o ministro, dando uma testemunha, ele afirma categoricamente: o senhor falou do ato, né? Ele tentou criar outra denominação, talvez orientado pelo seu advogado, enfim, mas é um julgamento, e o ministro não, são golpistas, o senhor está se referindo a golpistas. Ali é um ato de exagero que suscita ódio, se suscita melindres e complicações que justamente colocam o país nessa rota de colisão aí, de partidos no Congresso, de pessoas, amizades que se desfazem e versões, né? Porque cada um quer ter a narrativa predominante. Sim. A narrativa é a verdadeira. Cada um chamando o outro de fake news, o outro é idiota. Exato. Quando, na verdade, a gente percebe que aqueles que entendem do assunto, aqueles que estão no ápice do estudo da questão científica, eles próprios estão numa divisão enorme. Vejam, o ex-ministro do Supremo Tribunal, Marco Aurélio Mello, não se pode alegar de idiota, não se pode alegar que está tomando uma... Era conhecedor da causa, disse que é um absurdo o que se está fazendo, da forma como se está fazendo, é só avaliar as entrevistas dele. Então algo não vai bem num país, ou é uma divisão total, né, em todos os sentidos, e cada vez mais acirrada, e não contribui para a paz social. Nós precisamos de alguém que estimule o país a andar numa rota mais calma, né? E não poderia ser o judiciário o mentor disso daí. Pois é, e aí nós temos aqui ainda para o ano que vem eleições em nível nacional, né? Que com certeza tudo isso vai vir à tona. Neste momento, em termos de político partidário, os partidos, os aliados do ex-presidente, nestas manifestações, colocando pontos de que até manifesto há pouco, a gente acompanhava, né? Nos vídeos, os parlamentares em frente, enfim, ao Palácio, com até colocando algo na boca, como estavam sendo calados, né, com manifestações nesse ponto. Tem outros pontos também que pedem a tentativa de ingressar com pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nesse ponto, o impeachment do ministro Alexandre de Moraes pode ocorrer também? Há esta possibilidade também dentro do que diz a legislação, como ocorreu já com ex-presidentes aí, doutor Luiz Fernando? Zalmir, a Constituição Federal faz a prescrição de que cabe ao Senado, né? E não só o Senado, mas também o conjunto de representantes do povo. E lá estão no Congresso Nacional os deputados federais, senadores. Quando a sociedade, veja que historicamente nunca houve impeachment e nem pedido que prosperou de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sim. Nunca houve isso. Na medida em que está se acentuando isso, a ponto de boicotar, bloquear a pauta do Congresso, se exigindo do presidente da Câmara, Hugo Mota, se exigindo do Alcolumbre que seja pautado o impeachment do ministro, é algo grave, né? É algo que um deputado, um senador jamais se alicerça em si próprio para chegar até o pedido. Ele se alicerça, ele se estriba no conjunto da sociedade que potencialmente, estruturalmente, está vociferando e desejando realmente esse impeachment. Agora, eu não sei precisar se essa quantia é maior ou menor do que 50%, ou que se a maioria é contrária ou favorável ao impeachment. O fato é que tem um relevo enorme a ponto de se fazer um movimento desses de impeachment e de se ter coragem, né, também, porque a gente sabe, não podemos negar que ao longo da história ninguém teria coragem, senador, deputado, porque tudo passa pelo Supremo, o próprio nome diz, mas esses deputados estão com coragem. Sim. Então, esperando por isso, é porque eles têm um respaldo da sociedade. Isso é um indício mínimo, né? Bom, próximo passo de tudo isso pode ser o decreto da prisão mesmo do ex-presidente, ou será que com toda essa pressão que vem de fora também as coisas vão amenizar-se por aí? Como é que tá? Que leitura pode fazer com relação a isso? Olha, há indícios de que a pauta da política também vai adentrar com mais força ainda no Supremo Tribunal Federal,
de modo a fazer alguma forma de negociação para abrandar isso daí, né? Há decisões, eu soube há pouco de um texto bem maduro, um comentário do próprio Alexandre Garcia, conhecido aí de todos, Sim. que disse que na questão do jornalista aí, que foi bloqueado todas as redes sociais dele em pouco tempo, ele, não sei se é o Constantino, em pouco tempo, o próprio ministro que declarou, né, o famoso ministro poderoso, voltou atrás. De maneira que aquela contundência em bloqueio e aquela contundência de cerceamento de direito de liberdade de expressão, que alguns interpretam, está se esvaindo, está caindo por terra. Eu acredito que tudo se encaminha, de uma certa forma, para um abrandamento, uma conciliação que vai ser melhor para o país. Eu não acredito que vá haver essa prisão em pouco tempo, prisão propriamente dita, não só domiciliar do ministro Bolsonaro, porque não é do ex-presidente Bolsonaro, que não é uma boa decisão do ministro no momento. E já se evidenciou que causou um caos, um problema total. E além do mais, há uma série de taxações aí do presidente Trump e promessas de que sejam situações sérias, que vão afetar a nossa economia como um todo. Não é mais brincadeira, é algo que tem que negociar com aquela expressão que vão se os anéis, mas ficam os dedos, né? Eu acho que o cheque-mate foi dado de certa forma, e a resistência, e você resistir, debochar, ou entrar para um conflito com uma nação tão poderosa como os Estados Unidos, pode não ser o melhor caminho. E aqui não se entra naquela questão, soberania. Na história do país, nem sempre a soberania foi defendida dessa forma como alguns pensam. Há sempre negociações, né, no campo da diplomacia, para ver aquilo que é melhor do ponto de vista econômico. E nada adianta defender a soberania por uma questão meramente política e se resultar em prejuízos financeiros, desempregos e outras consequências mais que o país não deseja. Tá certo. Ok, doutor. Obrigado, então, doutor Luiz Fernando Arbo, por contribuir conosco aqui, batendo papo aí sobre esse assunto que está em evidência aí, que todo mundo falando, prisão do ex-presidente, que vai acontecer, tarifaço aí dos Estados Unidos, enfim, né? Um tema que está, nesse momento, em evidência. Obrigado por contribuir aqui conosco. Um grande abraço para o senhor, doutor Luiz Fernando Arbo. Um grande abraço, foi um privilégio participar do teu programa aí, sempre à disposição. Ok, obrigado. Conversamos com o Dr. Luiz Fernando Arbo, então, sobre essa decisão do STF, através do ministro Alexandre de Moraes, da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou, grande abraço, um bom final de tarde, boa noite. A gente volta amanhã, então, com informações aqui no nosso programa Conversa Franca no canal da ZSTV.